Olá, eu sou Thomas Knupp, estudante aqui do curso de Engenharia Florestal. Olá, meu nome é Isabelle, também sou estudante de Engenharia Florestal pela UFSC Campus Curitibanos e para extensão da disciplina de Mecanização Florestal, vamos falar neste vídeo um pouco sobre motores. Bom, inicialmente, no nosso conteúdo programático, abordaremos uma breve introdução sobre motores agrícolas. Iremos aprofundar um pouco mais em relação aos motores, explicaremos sobre o funcionamento, a manutenção e no fim daremos uma breve conclusão. Bom, o que é um trator agrícola? O motor de um trator agrícola ele é o coração da máquina, sendo responsável por transformar a energia em movimento para que seja possível realizar as tarefas necessárias. Quanto aos tipos de motor, nós temos o motor de combustão externa, ou seja, são motores onde o fluido de trabalho ele é separado dos produtos de combustão. Por outro lado, temos também os de motor de combustão interna, que são motores no qual a alta temperatura é alcançada, queimando a mistura de gasolina e ar no próprio cilindro. Agora, especificando um pouco mais as partes principais do motor, em primeiro lugar nós temos o seu bloco. O bloco do motor é a principal estrutura, ela vai estar abrigando os cilindros em que ocorre a combustão. Elas são normalmente feitas de ferro fundido ou alumínio para resistir às altas temperaturas geradas durante essa combustão. O cabeçote ele fica na parte superior do motor. Contém válvulas de emissão e escape. Essas válvulas elas vão controlar o fluxo de ar e do combustível que vão entrar nos cilindros e também as suas saídas de gases para o escape. Quanto aos pistões e bielas, os pistões eles são componentes que se movem para cima e para baixo nos cilindros, e as bielas conectam os pistões ao virabrequim, convertendo seu movimento linear em movimento rotativo. O sistema de combustível ele vai incluir o tanque de combustível, a bomba de combustível e o sistema de gestão. Com a figura ilustrativa ao lado de um motor de um carro, que se trabalha semelhante ao de um motor agrícola, podemos observar a injeção de combustível que ela é controlada e vai garantir uma queima eficiente, maximizando e potencializando a economia de combustível. Já o sistema de arrefecimento, ele mantém a temperatura do motor dentro dos limites operacionais seguros. Na figura ao lado, fica mais fácil de observar o seu funcionamento. Pode-se perceber também que geralmente o arrefecimento ele vai incluir um radiador, uma bomba de água, o termostato que vão estar regulando essa temperatura do líquido de arrefecimento. Os tratores agrícolas normalmente são movidos a diesel e possuem motor de 4 tempos, ou seja, realizam o ciclo completo em 4 movimentos do pistão, ocorrendo, dessa forma, a combustão interna ou a queima da mistura combustível-ar dentro do cilindro. Cada cilindro se encontra em um dos 4 tempos, e 2 voltas do pistão correspondem a um ciclo. O primeiro tempo é a admissão. Nessa etapa, o pistão se move para baixo, criando um vácuo que permite a entrada de ar através da válvula de admissão aberta. O segundo tempo é a compressão. Nessa etapa, as 2 válvulas de admissão e escape estão fechadas. O pistão sobe, comprimindo o ar, ocasionando o aumento de pressão e temperatura. No final dessa fase, o combustível é injetado e começa a ser queimado com ar quente comprimido. Daí se inicia a fase de combustão ou terceiro tempo. Nessa fase, com a queima do combustível pela alta temperatura, ocorre a explosão do diesel. As válvulas de admissão e escape estão fechadas. A explosão do diesel provoca a descida no pistão por causa da expansão dos gases. A força de expansão é transmitida do pistão para a biela e o virabrequim, provocando a rotação no motor. No último tempo, conhecido como escape, o pistão se move novamente para cima, expulsando os gases de escape resultantes da combustão, através da válvula de escape aberta. Cada uma dessas fases ocorre em uma sequência contínua, permitindo que o motor de 4 tempos funcione de maneira eficiente, convertendo a energia do combustível em movimento. Essas fases são essenciais para o funcionamento dos motores das máquinas no geral. Os motores para a mecanização florestal possuem várias funcionalidades específicas para atender às exigências desse setor, garantindo eficiência, segurança, maior produtividade, diminuição de custos e baixo impacto ambiental na realização de tarefas pesadas e complexas que vão desde as operações silviculturais, como limpeza da área, preparo do solo, construção e manutenção de estradas, coveamento, fertilização, plantio e irrigação de mudas, até operações de corte, colheita, processamento e transporte da madeira. Os motores devem ser construídos com materiais duráveis anticorrosivos para resistir às condições adversas em campo.
Devem oferecer alta potência para operar equipamentos pesados e torque elevado para garantir a eficiência na tração e no acionamento de implementos em terrenos irregulares e na movimentação de cargas pesadas. Devem ser eficientes no uso de combustível, garantindo maior produtividade, reduzindo os custos operacionais, além de possuir compatibilidade com biocombustíveis para operação mais sustentável. Devem oferecer também um design que facilita o acesso aos componentes para reparos e manutenção e também sistemas de diagnóstico para monitorar a saúde do motor e detectar problemas de forma antecipada, diminuindo o tempo de indisponibilidade da máquina na operação. Um motor também precisa ser projetado em conformidade com normas ambientais, de maneira a controlar emissões de gases através de filtros de partículas e catalisadores. Devem ser compatíveis com uma ampla gama de máquinas e implementos agrícolas e florestais e serem capazes de operar em diferentes condições de trabalho no campo. E possuir integração com sistema de GPS e outras formas de localização e transmissão de dados, melhorando a precisão das operações agrícolas e florestais e otimizando o uso dos recursos, além de serem capazes de trabalhar com sistemas automatizados para aumentar a eficiência e reduzir a necessidade de intervenção humana. A manutenção preventiva é planejada e realizada regularmente para evitar falhas e quebras inesperadas da máquina. Deve ser feita no período recomendado pelo fabricante, por causa do prazo de validade das peças, que acaba levando à substituição delas. São exemplos desse tipo de manutenção a troca de óleo e filtros, a verificação e ajuste da pressão dos pneus, lubrificação de peças móveis e do motor e reaperto de parafusos. Dessa forma, se estará aumentando a vida útil ou durabilidade do trator e reduzindo o risco de paradas inesperadas, principalmente no meio de uma operação. Junto das manutenções preventivas, é recomendado fazer inspeções de máquinas e equipamentos. A inspeção envolve a verificação visual e funcional periódica do trator, como através da verificação diária dos níveis de óleo e combustível, a checagem de freios e sistema elétrico semanalmente e também do sistema de arrefecimento. Assim, os problemas são identificados de maneira antecipada, permitindo que sejam resolvidos antes de causar danos maiores. A manutenção corretiva é feita após a identificação de uma falha ou problema no trator, exigindo uma parada forçada da atividade. Por exemplo, quando tem que reparar uma peça quebrada ou até substituir o motor que parou de funcionar. Embora se tenha que evitar esse tipo de manutenção através das manutenções preventivas realizadas regularmente, a manutenção corretiva resolve problemas específicos, mas resulta em paradas mais longas e custos inesperados, interferindo também na produtividade da operação. Por fim, mas não menos importante, a manutenção preditiva se utiliza da coleta constante de dados de uma máquina ao longo do tempo e de tecnologia, com o uso de sensores para monitorar a vibração de componentes e da análise de óleo para detectar desgaste interno, prevendo quando e onde uma falha pode ocorrer, justamente pelo desgaste ou danos no equipamento. Dessa forma, se permite planejar manutenções antes que ocorram falhas, minimizando interrupções. Seguir essas práticas de manutenção ajuda a garantir que as máquinas funcionem de forma eficiente e segura, prolongando sua vida útil e melhorando a produtividade florestal.